Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, seja com cada um nessa noite. Estamos terminando, então, como o Mateus já referiu, meu filho, sobre esse espaço que nós tivemos mais dedicado à oração, e acredito que cada um que falou e participou, para mim foi muito útil, né? Eu conheço a Bíblia, Espírito de Profecia há muitos anos, né? Mas sempre vem alguma coisa nova. E também a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Então, para mim, foi muito útil. Espero que tenha sido para cada um. E também as orações, né, que foram feitas e os pedidos também, dependem, então, do Pai Celestial, né, por intermédio de Jesus, para que sejam aceitas conforme a vontade dele. Na oração do Pai Nosso, está escrito assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não pode ser de acordo com a nossa vontade, né? Nós podemos ter um desejo, pedir a Deus, mas tem que ser se for da vontade dele. Também no final da oração do Pai Nosso, diz assim: mas livra-nos do mal. E aí, então, eu percebi durante todo esse tempo, esses dias de reunião especial, que muito se pede pela família, individualmente, pelos doentes, a pandemia que nos livre do mal, mas nós também temos que fazer uma parte, a parte prática. Como que eu vou pedir para o Senhor livrar nós do mal, ou eu do mal, se eu não ando nos caminhos ou não estou indo no caminho que Ele deseja? Eu sei que lá na frente tem um buraco, tem um problema, e eu continuo e pedindo para Deus: me livra do mal, me livra do mal. Então, aqui o apóstolo Pedro, conforme o Mateus já leu, naquele discurso que ele fez no dia de Pentecostes, ele falou num versinho só tudo que é útil para nós nos últimos dias e para ele naquela época. O arrepender-vos, nós sabemos que tem que acontecer. Converter-vos também. Mas aí ele explica que para ser apagados os pecados tem que ter justamente esse arrependimento e a conversão. E aí, então, ele fala que aí viriam o quê? Depois do arrependimento, conversão, apagamento dos pecados, os tempos do refrigério. Os tempos do refrigério para nós, povo adventista, que nós conhecemos o Espírito de Profecia, transmitido pela mensageira do Senhor, maravilhosamente, por uma irmã, Ellen White. Aí, então, nós sabemos que esse tempo do refrigério é a chuva serôdia. O mundo daí de fora não conhece esse sistema, né? Chuva temporã, chuva serôdia. Nós sabemos que a Bíblia faz comparação com a lavoura, né? A chuva que precisa para a plantação e a chuva que precisa para a colheita, para a finalização e amadurecimento dos grãos. Mas aqui eu vou continuar um pouquinho mais, onde diz assim, no verso 20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, o tema mais que eu quero chegar nessa noite é relembrar os irmãos e cada um que participou e está participando agora, de que Jesus, ele não vem, não desce, está retido lá no céu, conforme Pedro explicou aqui, até o tempo da restauração de todas as coisas, pelo qual foi falado pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Nós temos um pensamento, muitas vezes, que a restauração ela depende só da restauração do sábado, no mundo religioso, e também do casamento.
E isso, realmente, na teoria e na prática, nosso movimento tem seguido, tem procurado reafirmar e tem procurado propagar. A restauração do sábado é como doutrina no nosso meio e também a indissolubilidade do matrimônio. Mas eu acrescento também a questão da reforma de saúde. O próprio apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 10, 31, ele se refere, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Como que é o evangélico, os católicos, o mundo aí fora entende esse texto, né? Então, para nós, esse movimento naturista, é essencial, então, o assunto da reforma de saúde. Então, isso faz parte para voltar ao que era o desígnio original no Éden, né? Ou seja, o vegetarianismo e, passo a passo, um vegetarianismo assim mais radical, mais original. Eu tenho um livro aqui, nós compramos faz pouco tempo, eu e o Matheus, e é da Casa Publicadora Brasileira, escrita por Francis Nichol. Ele foi traduzido não faz muito tempo, Respostas a Objeções. E esse livro aqui, ele vem ensinando, quem não tem deve adquirir, ele vem ensinando como nós defender a doutrina adventista diante das religiões aí fora. E aí eu falo assim, nossos jovens, ou qualquer um de nós, se nós formos chamados para uma CPI, aí numa assembleia de deputados ou senadores, ou diante dos tribunais de justiça, e sermos inquiridos diante da nossa doutrina e apertos que nós vamos levar, né? Como que nós vamos reagir? Por exemplo, aqui o autor, eu vou citar 3, 4 itens, não vou ficar lendo, só os itens, que ele fala que o mundo aí fora atacava os adventistas desde aquela época. E ele explica como refutar. E aqui, então, ele fala que os de outras religiões chamam os adventistas de opiniões fanáticas sobre reforma de saúde e vegetarianismo. Veja que, na época, a Igreja Adventista, e até hoje, né, não tem uma posição de prova de comunhão sobre o vegetarianismo. Ali, quem quiser comer carne, come, quem não quiser, não come, mas assim mesmo já eram bombardeados. Depois, o autor aqui se refere que as pessoas das outras denominações dizem que os adventistas fazem oposição às leis dominicais, que os adventistas são insensíveis à necessidade dos trabalhadores, ou seja, que o trabalhador precisa de um dia de descanso. E os adventistas agora querendo abolir o domingo. E nós sabemos, claro, o autor vai explicar aqui, se não for o domingo, vai ser o sábado, então o trabalhador teria um dia de descanso, né? E aí, então, depois ele cita que os adventistas, em sua oposição às leis dominicais, demonstram que estão em aliança com os elementos mais desacreditados do país. Isso lá nos Estados Unidos. Falando, olha, vocês estão do lado errado, estão com a pior classe do país, vamos dizer assim, ao ir contra as leis dominicais. Então, no final, ele diz assim que os adventistas, eles lá fora, né, as outras religiões, que os adventistas são anunciadores de calamidade. Então, quando nós falamos em decreto dominical, falamos em praga e tudo que está ali no Apocalipse, e que Jesus vai vir e vai destruir os pecadores, né? O sopro da sua boca,
e assim por diante. Então, nós estamos propagando calamidade. Então, voltando ao texto lá de Atos, como que nós vamos fazer para restaurar tudo que tem que ser restaurado? Eu acho também que na questão da educação, né, familiar, nós devemos também examinar para que lado nós estamos indo. Mesmo o povo adventista querem de seus filhos, uma grande parte dos pais, né, eles sejam grandes homens nesse mundo, grandes pessoas, né, homens e mulheres, né, com grandes diplomas, e aparecerem aí na sociedade. E aí eu lembro do salmista dizendo, né, eu não venho procurando grandes coisas para mim. E aí, então, muitas vezes nós tomamos um rumo errado nessa questão. Também a moradia, né? Deveria haver uma restauração nesse ponto. Alguém esses dias perguntou quantos do seu movimento estão fora da cidade, né? E eu fiquei ali titubeando como explicar, né? Aí, então, citei alguns que já estão fora, mas porque às vezes a mulher não é da igreja, ou o marido não é, e às vezes depende dos filhos. Sempre tem uma explicação, uma saída. Mas, quando uma família é da igreja, os filhos estão na religião, e ainda não se tomou providência para uma reforma nesse sentido, problemático. Então, conforme eu li aqui nesse livro, os adventistas já na época eram considerados fanáticos por causa de serem vegetarianos. Hoje está muito fácil. Hoje nós vemos gente aí no mundo todo, né, propagando o vegetarianismo em várias partes, né, pessoas famosas, inclusive, né? E aí, então, hoje nós temos mais o quê? Apoio, né? Mas já na época, a editora lá em Rio Preto, né, já tinha lançado, nós preparamos a revista, né, O Segredo da Boa Saúde, e na época nós tínhamos soltado algo que dentro que ficou fora de moda, que é a combinação de alimentos. Dentro do adventismo, quase ninguém conhece esse tema. E aqui até o artista, na época, fez aqui uma maçã, uma banana e um mamão, né, como se fosse personagem humano, né? E dado as mãos, porque essas três frutas se combinam, né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque o tema aqui é inspirado. Diz assim o texto: todo alimento misturado e complicado é prejudicial à saúde do ser humano. Alimento que é misturado e complicado. Depois vem mais outro pedacinho. O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Será que nós estamos levando a sério isso? Que combinação de alimentos é justamente ou deve ser recebido como sabedoria de Deus e é de grande valor? Eu tenho citado outro dia, num dos cultos, eu citei que uma das dificuldades que nós temos quando vem alguém da Igreja Adventista do Movimento de Reforma para o nosso movimento, uma das coisas que eu mais alerto eles, e alertei alguns que vieram para ser batizados, é a questão do horário de comer, que isso também deve haver uma reforma, de 5 em 5 horas, 3 refeições ao dia, horário de beber água e também combinação de alimentos. Quase ninguém conhece, mas eu aprendi o assunto de combinação de alimentos no livro de saúde de pessoas de fora, mas também eu devo esse conhecimento a um irmão que já é falecido, era pastor da Igreja da Reforma, irmão Antônio Tomé. Nós tivemos uma reunião de obreiro lá em Cedro, acho que é Cedro ou Juquiá, se não me engano foi Cedro. Até no domingo eu fui conhecer a Caverna do Diabo, um lugar que a natureza, possivelmente no dilúvio, né, aconteceu,
muito diferente, muito bonito, um lugar deslumbrante, né? Mas naquela reunião ali, ele trouxe um tema que também não era levado em consideração na época, que foi esse da combinação de alimentos. E ele bate mais ou menos na tecla, comparando aí com os livros do Manuel Lezaeta Charan. Então, essas coisas que deveriam... alguém fala, mas isso não tem nada a ver. Então, Jesus fala, se você for fiel no mínimo, você vai ser fiel no máximo. Eu estava ouvindo agora na internet um padre, e eu achei muito importante. Ele chama José Augusto, da missão Abba Pai. E ele começou a falar das leis cerimoniais, e falando do tabernáculo e do sumo sacerdote, do dia da expiação. E ele fala como nós falamos. Eu fiquei encantado de ver ele explicando, né? Que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele não falou do Papa, falou que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que me chamou a atenção, que o título era Qual vacina nós devemos tomar? Eu falei, o que será que esse padre vai falar? Ele falou assim no final, a vacina que nós devemos tomar é Jesus. Jesus na nossa vida. Essa é a vacina. Então, não quer dizer que nós somos contra a ciência, né? Mas eu achei importante que ele estava levando para o lado espiritual, claro, né? E aí eu lembrei também que a irmã White fala que hoje a arca que protegeu lá Noé e sua família, é Jesus também. E Jesus é também aquela cidade de refúgio. Irmão, lembro ali, se não me engano, eram 6 cidades de refúgio que tinha na época de Moisés, quando entraram em Canaã. Quando alguém praticava um crime, seja voluntário ou involuntário, e ele tinha que correr para essa cidade de refúgio antes que alguém da família alcançasse ele. E aí a irmã White faz a comparação, né? Que Jesus é essa cidade de refúgio, ele também é a arca, né? Então, nós estamos chegando numa crise muito forte, não só de sanitária, mas crise religiosa, que vai desembocar no decreto dominical. E eu lembro que faz mais de 5 anos, em todo o Congresso, eu tenho falado sobre isso. Sempre dou uma pitadinha sobre isso daí. Então, como que nós vamos restaurar o sábado? Mais firmemente. No decreto dominical, o sábado vai ser o ponto de controvérsia. E aí, então, nós vamos ser chamados diante de tribunais ou de assembleias legislativas para dar um testemunho da verdade e vamos ser inquiridos. E aí, então, esse livro aqui, ele também ajuda nós a nos prepararmos como refutar. Os irmãos lembram ali, no livretinho dos 2 cercos de Jerusalém, que nós publicamos agora com o apoio do Junião, soltamos uma grande quantidade, né? E esse folheto, eu digo para os irmãos, lamentavelmente, quase ninguém leu. Encontrei uma pessoa esses dias, ela me falou, já li até a metade. Mas o livretinho tem poucas páginas. É um folhetinho. E aí, então, ali vem contando a história de Alonso Jones, lá no Senado norte-americano, enfrentando o Senado, a comissão ali que queria colocar o domingo como dia de guarda. E a Igreja Adventista, na época, indicou o Alonso Jones, que era um homem muito preparado, esse pastor, é o que havia pregado a justificação pela fé, ele e o Wagner, em 1888. Foi nessa época, então, que ele vai no Congresso. E o desfecho final foi que o senador falou para ele, eu já sei o que você quer. Você quer pôr o sábado no lugar do domingo.
E ele respondeu, nem o sábado, nem o domingo. E isso desarmou o senador Breyer. Porque ele respondeu assim, na nossa Constituição está escrito que nós temos que ter liberdade religiosa e liberdade de consciência. E nós não podemos forçar ninguém. Do primeiro ao quarto mandamento são coisas que pertencem a Deus, não ao homem. E isso daí, então, fez com que fosse engavetado aquele projeto de lei, aquele já poderia ter acontecido naquela época. Então, irmão, eu apelo para a juventude, nós, poucos que nós temos, pare de pensar em grandes coisas e procure se preparar para ser missionário. Mesmo irmãos mais idosos, se desprendam mais para serem missionários. Eu sei que todo mundo é missionário na sua esfera, com a família, com o vizinho, com o amigo, né, onde ele encontra, na sociedade, né? Mas eu falo de ser missionário mesmo, ligado mesmo na obra, né? É isso que nós estamos precisando. E na época de Jesus, ele mesmo falou isso. A seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí ele pediu para a gente orar, falou para os discípulos, ore para que venham mais. Bem numa época, irmãos, que ele tinha perdido 70 discípulos de uma vez só. Foi difícil, né? E ainda, depois, Judas é o traidor e Pedro ainda nega. Tomé, incrédulo. Então, nós devemos olhar essas coisas, estudar de perto, né? Principalmente agora que está acontecendo uma descrença muito grande da Bíblia e do Espírito de profecia. Eu estou vendo em todo lugar que a gente vai, uma grande parte do povo adventista descrendo dos três da divindade, né? Dos três poderes da divindade, não crendo que Jesus é eterno e ainda rebaixando Jesus como se ele veio ao mundo cheio de propensão para o mal, que nós sabemos que não é assim. Quero deixar um texto, são 3 linhas aqui, dessa apostila sobre o Deus triuno, e aqui, na parte branca, aqui dentro, logo no comecinho, na entrecapa, diz assim, a divindade moveu-se de compaixão pela raça. Quem que moveu de compaixão pela raça? A divindade. Quem é essa divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmo ao estabelecerem o plano da redenção. Então, o Espírito Santo, irmão, estava ali no plano da redenção, junto ali, antes de ser formado. Já havia esse plano. E o Espírito Santo estava ali. E quando a Bíblia fala, e a irmã White se refere a Jesus como filho, é porque ele veio de Maria. Eu não entendo tanta ignorância nesse ponto, né? Tantos textos que mostram que Jesus é eterno, que ele é Deus. E aí, lá em Lucas, está escrito que ele seria chamado Filho do Altíssimo. Mas lá em Isaías diz que ele é o quê? Pai da eternidade. Deus forte, e assim por diante. E as pessoas vão negando. Será que nisso também não tem que haver uma restauração com mais firmeza? Graças a Deus nós estamos fazendo isso, com a literatura, com as publicações, com as pregações. E acontece que a irmã White escreveu, quando o povo está titubeando, Deus permite que venham heresias a despertar seu povo. E sabe o que eu vi? Eu vi pessoas que estavam tranquilos, numa boa, se erguendo, se reafirmando, se reavivando e participando. Então, terminando agora, eu quero dizer e agradecer as pessoas que estão ajudando nesse trabalho desses vídeos, pelo Zoom, pelo YouTube. Esses dias, finalmente, eu vi um irmão falando assim, olha, não é fácil o que esses irmãos estão fazendo.
porque eles têm que estar à disposição, nos horários, tudo certinho. Então, aí eu vi minha sobrinha Regiane, né, se esforçando, o Mateus, meu filho, né, o irmão Antônio, lá na Espanha, né, colocando as lições da escola sabatina na tela para os irmãos assistir. E também os irmãos que estão participando em passar as lições, né? Eu estou vendo que vários talentos estão sendo desenvolvidos aí. Então, eu desejo que Deus abençoe esse trabalho, cada um, né? E boas notícias eu quero dar também, né? Daquilo que eu pedi oração, do encontro que nós vimos ter ontem, e foi feito o encontro, foi maravilhoso, né? Depois de muitos anos sem encontrar, a gente encontrou a pessoa, levamos a literatura, né? E acredito que vai ser muito próspero o avanço desse trabalho com essa pessoa, e acredito até com a família. E os irmãos devem orar para que isso se resolva, né? A dificuldade está muito forte, mas os irmãos devem orar com ímpeto mesmo para que Deus abra o caminho. Essa moça, essa pessoa possa, então, estar livremente podendo seguir essa fé que nós cremos. Quero terminar com um texto aqui no livro Eventos Sinais, na página 193. Diz assim: ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado a obrigatoriedade do quarto mandamento. Então, se a pessoa não sabe do sábado e morre assim, ele não vai ser condenado se ele foi fiel em outras coisas. É isso que a irmã White está dizendo. Mas, quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçado com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da cruz. Esse texto também está no Evangelismo 234. Então, veja como que Deus é misericordioso, né? Ele não pode, nem vai, né, condenar uma pessoa que morreu, não teve luz, e defende daquele jeito que ele sempre entendeu, que foi ensinado. Mas no decreto dominical em diante, vai ser traçado a linha divisória. Aí, então, quem persistir vai ser ficado do lado dos ímpios, né? E também tem um texto no Sexto Testemunho, 401, 402, Sexto Testemunho para a Igreja, que mostra que, nesse tempo, ovelhas desgarradas do aprisco, irmãos que já eram da fé e abandonaram por vários motivos, né? Chegarão ao ponto de voltar ao rebanho. Então, isso é maravilhoso, a misericórdia de Deus. Isso vai mexer com eles, né? Filhos de irmãos, filhos de obreiros, de pastores, né? Que não tiveram coragem de avançar. Falando em coragem, eu volto a dizer desse padre. Os irmãos podem procurar na internet, né? O que ele fala também. Ele fala, não importa se eu vou ser perseguido, se eu vou morrer de fome, se eu vou ser preso. Ele estava falando um outro assunto que eu não quero entrar aqui agora. E então ele está condenando alguns da própria Igreja Católica, né, que passam a mão por cima com relação ao aborto, né, e os casamentos gay. Então ele fala, eu não vou ser covarde, né? E aí, então, depois os irmãos procurem. É Padre José Augusto, Missão Abba Pai. Claro que nós não vamos aceitar tudo que a Igreja Católica fala, mas sempre tem os fiéis que se levantam, né? Quem sabe esses também vão ajudar na restauração de todas as coisas, né? E Jesus, então, não vem enquanto não houver essa restauração. Então, não é só o sábado, não é só o casamento, mas entra a reforma de saúde e nossa maneira de proceder cotidianamente em família e no trabalho.
Deus abençoe todos e agradeço pela atenção. Amém.